pastor, eu amo falar a palavra do Senhor. Se tem uma coisa que eu amo é falar a palavra do Senhor. E eu sempre amei estudar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho com Ruth. Vocês vão abrir novamente no livro de Ruth. Aí eu já casei no mesmo dia não plantei. Chega também. E nós vamos ler em Ruth 1, do 14 ao 17. Quem aqui já tinha ouvido falar nesse livro? Só o Emerson? Ninguém mais tinha ouvido falar no livro de Ruth? Eu também. Não, irmão Adão? Já tinha lido, já leu no... Ruth 1, capítulo 1, do 14 ao 17. Todos já encontraram? Amém. Que diz assim: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Pai amado, Pai eterno, eu sou apenas um vaso de barro, Senhor. Mas usa-me, ó Deus, como o Senhor quer. Pois a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. E é a tua palavra que eu estou falando. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como o pastor leu em Ruth, Ruth é um livro que tem 4 capítulos, apenas 4 capítulos, mas é de uma profundidade muito grande, o livro de Ruth. Alguém já tinha ouvido falar a história de Ruth? Ruth, Noemi, a história começa com Noemi e o marido. Estava uma seca muito grande em Belém de Judá, eles moravam em Belém de Judá, e naquela época começou uma fome muito grande. E Alimeleque, que era o esposo de Noemi, resolveu ele e a mulher e os 2 filhos irem embora para fugir da fome. Já aconteceu, eu lembro, quando eu era pequenininha, que o meu pai ligava o rádio, naquela época era o rádio, e dizia assim: no sertão está uma seca e o povo está todo mundo indo embora procurar alguma coisa na cidade, porque senão vai morrer de fome, muitos animais mortos. Então aconteceu a mesma coisa lá em Belém de Judá. Só que Alimeleque pegou a mulher e os 2 filhos e foi embora. Só que ele foi para Moabe. Moabe era uma terra habitada por os descendentes de Ló. Não era um povo escolhido de Deus. Era um povo que adorava outros deuses. Tipo a maioria dos sertanejos. O que é que o sertanejo é devoto? Pai do Cício, né? Frei Damião e por aí vai, né? Isso, dessa forma eram os moabitas. E Elimeleque e Noemi, os 2 filhos, foram para lá. Chegou lá, os filhos deles casaram com 2 moças moabitas. O nome de um era Ruth e o nome da outra era Orfa. Ruth significa amiga ou companheira fiel. Orfa significa aquela que volta às costas, ou nuca, pescoço.
E Noemi significa agradável, encantadora, ou suave e amável. Então, os dois filhos de Noemi casaram. E passou-se 10 anos, o esposo de Noemi morreu e os dois filhos também. E naquela época, era o costume do povo judeu, se numa família tivesse, vamos dizer assim, 5 filhos, um deles casava e morresse, o outro tinha que casar com a esposa daquele para gerar filho para o defunto. Esse era o costume. Só que Noemi só tinha 2 filhos e os 2 morreram. Então ela não tinha mais filho para que as noras casassem com os filhos dela. Aí, só que ela ouviu dizer que em Belém é a casa do pão. Belém é a casa do pão. E Noemi e Elimeleque, a família, tinha saído da casa do pão. E ela ouviu que Deus tinha abençoado Belém. E tinha fartura. E ela estava passando necessidade em Moabe. Aí o que foi que ela aconteceu? Ela disse, eu vou voltar para a minha terra. E as noras seguiram com ela. Só que chegou no caminho, ela disse, para aí. Minhas filhas, eu não tenho mais filhos. Eu sou uma viúva. E mesmo se eu me casasse e pudesse ter filho, vocês não iam esperar que eles crescessem para se tornar marido de vocês. Então faça uma coisa, voltem para a família de vocês. E elas começaram a chorar. Só que Orfa, que é aquela que vira as costas, ela voltou. Se despediu de Noemi e voltou para a sua família e para os seus deuses. Mas Ruth, que é a companheira fiel, 10 anos. Noemi passou naquela terra. E Ruth era casada com o filho de Noemi. Com certeza Noemi tinha pregado para Ruth e Orfa. Noemi dava um bom testemunho de crente, de serva de Deus. E Ruth, ela fez uma opção. Ela disse, aonde tu fores, eu irei. Onde tu posares, onde tu se hospedar, eu vou me hospedar. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ou seja, Ruth fez a opção de ficar com Noemi. Só que Noemi não tinha nada. Isso nos ensina o quê? Que Ruth não estava com Noemi por interesse. Ela estava com Noemi porque ela a amava. Ela estava com Noemi porque ela queria cuidar da sogra. A sogra era sozinha, não tinha filho, já idosa. E Noemi, ela disse, jamais eu vou te deixar. Aí nós tem Ruth, essa passagem, esse livro de Ruth, ele tipifica a igreja de Cristo, que saiu do mundo, abandonou tudo, a verdadeira igreja faz o que Ruth fez. Ruth deixou a família, deixou os deuses, deixou tudo para lá e disse, eu quero ser fiel a teu Deus, Noemi. E ela foi. Só que é muito linda a história de Ruth. E se a gente for falar de Ruth e contar toda a história, vocês vão dormir aqui. E eu não quero que ninguém caia e quebre o pescoço, porque eu não estou com essa fé toda para ressuscitar o morto, né? Então, assim, Ruth, ela voltou com Noemi. Só que tinha que ter um resgate para as terras de Noemi. Alguém tinha que comprar de volta as terras de Noemi. Mas observe, irmãos, nessa história como Deus é fiel, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, como Deus cuida nos mínimos detalhes. Noemi chegou na terra de Belém Ruth chegou na terra de Belém com Noemi. E Noemi disse assim, Ruth disse assim, Noemi, minha sogra, eu vou para o campo colher cevada. Era a época da colheita de cevada e de
depois trigo. Então eu vou para ver se eu colho alguma coisa para nos alimentarmos. E ela disse: vá, minha filha. Tudo que Ruth ia fazer, ela combinava com a sogra. E era um amor muito grande entre elas. E Ruth foi, e ela começou a trabalhar, chegou no campo e começou a trabalhar. Só que o dono daquele campo chegou e observou aquela moça trabalhando. E não era as moças que trabalhavam lá sempre. E ele perguntou para o rapaz que tomava conta daquele pessoal que trabalhava: quem é aquela moça? O nome desse rapaz é Boaz. O dono da fazenda, daquelas terras onde Ruth foi trabalhar, era Boaz. E o rapaz que tomava conta do pessoal que trabalhava disse: aquela é a sogra de Noemi, ou é a nora de Noemi. Elas voltaram. Aí o rapaz, o senhor da fazenda, teve graça. Deus deu graça para com Noemi. E ele falou para os homens: olha, quando vocês forem colhendo, vocês deixam cair, que é para ela vir atrás apanhando. E ele deu alimento na hora do almoço, deu almoço e ainda deu sementes para que ela levasse para Noemi. E Boaz era acabei esquecendo agora. Um parente de Elimeleque. Boaz era parente de Elimeleque. Ruth não sabia. Ruth não sabia quem era Boaz. Ruth não sabia de quem era aquelas terras. Ela simplesmente queria ir trabalhar para ganhar o pão diário. Quando ela chegou em casa, feliz da vida, com o cesto cheio, Noemi perguntou: onde você conseguiu, minha filha, tanta comida? Aí ela contou que tinha encontrado, que estava na fazenda de um rapaz chamado Boaz. Aí ela disse: Boaz, ele é parente de Elimeleque. Então ele é um dos nossos remidor. Irmãos, vocês fazem ideia do que é um remidor? Ninguém aqui faz ideia do que é um remidor, né? É o que compra a dívida de outra pessoa, irmã Maria. Jesus Cristo foi um remidor. É aquele que pega a dívida daquela pessoa e a liberta daquela dívida. Jesus Cristo foi um remidor. Então Boaz era o remidor de Ruth. Então ele teria que casar, ele teria que comprar as terras de Noemi, teria que casar com Ruth, e o filho de Ruth não ia ser filho dele, era filho do marido do filho de Noemi, do marido de Ruth que tinha morrido. Ou seja, o primeiro filho que Ruth tivesse seria descendência de Noemi e não de Boaz. Era essa a lei daquela época. Era dessa forma que acontecia. E o que foi que aconteceu? Noemi, com muita sabedoria, orientou Ruth para que ela fosse lá, uma noite em que Boaz estava no celeiro, com aquelas sementes, com aquela colheita. Ele jantou, bebeu e foi dormir. E Noemi orientou Ruth tomar banho, se perfumar e chegar de mansinho quando ele estivesse dormindo, descobrir os pés dele e deitar aos pés dele. Quando foi meia-noite, Boaz acordou. Quando ele acordou, que viu Ruth, disse: quem é você? Aí ela disse: meu senhor, eu sou a Ruth. E Boaz não era o primeiro remidor, tinha outro. Aí ele disse: olha, eu não posso remir você, só se o outro não quiser. E no outro dia, ele chegou lá, conversou com o outro remidor disse: não quero. Ele queria comprar as terras, mas quando ele soube que era para casar com Ruth, ele disse: não, você assume. E Boaz
Ele comprou as terras de Noemi, casou com Ruth. Ruth engravidou, teve um filho e botou o nome dele de Obed. Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Jesus veio da descendência de Davi. Jesus veio da raiz de Jessé. Então, Ruth, uma moabita, uma mulher pagã, uma mulher estrangeira, ela entrou na descendência de Jesus. Agora, o que nós aprendemos com isso? Irmãos, a semelhança de Ruth, nós somos estrangeiros. Nós éramos pagãos. Pagãos, você sabe o que significa a palavra pagão? Ele nunca se batizou. Isso aí, velho, era quando você era católica. Pagão é o mesmo que pecador. Então, nós éramos... Quando você lê a Bíblia e vê essa palavra pagão, significa pecador. Nós éramos pagãos. Quem foi que nos remiu? Jesus Cristo. Ele nos comprou. E nos comprou com preço de sangue. Mas tem umas lições que nós vamos aprender. Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth. Na Bíblia. Mas talvez a principal delas é que Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, Ele continua no controle. Deus nunca abandonou Noemi. O marido morreu, os filhos morreram. Ela, quando chegou em Belém, ela disse: eu não quero que me chamem de Noemi, me chamem de Mara. E vocês sabem o que significa Mara? Amarga. Aqui ninguém vai, a Ritinha vai ter filhos ainda, né? Um dia, não coloque o nome de Mara, que significa amarga. Noemi estava tão amargurada com a situação que ela estava passando. Imagine você. Morre o marido, morre os 2 filhos e você não tem mais nada. Você já é idosa. E ela chegou em Belém e disse para aquelas mulheres que foram receber ela: Noemi voltou, Noemi voltou. Não me chame de Noemi. Me chame de amargurada. Amarga. Só que Deus nunca abandonou Noemi. Porque Deus não abandona aquele que faz a escolha de servi-lo, de ser fiel a Ele. Ruth, Deus preparou Ruth, aquela companheira fiel, para cuidar de Noemi. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo o seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Irmãos, ontem a gente foi para 7 Casas. E eu fiquei triste. Quando eu cheguei em 7 Casas, deu 7h30, a gente começou o culto antes de 7h30, 7h25 era. Eu não demonstrei para ninguém, mas lá dentro eu estava triste. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de Jesus. Isso, a igreja, vocês lembram quando foi inaugurada? Não cabia ninguém. Até do lado de fora, tudo. 2 meses depois, a igreja começou a esvaziar. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. E cada vez que eu vejo alguém não indo congregar, me bate uma tristeza muito grande. Mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Ele continua no controle. Tudo tem um motivo. O Senhor diz lá em Salmos
Que não caiu uma folha da árvore que Ele não permita. A gente não entende o que está acontecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele nunca, todos os dias eu mando uma mensagem para vocês e no final eu coloco: Deus sempre está no controle. Ele nunca vai perder o controle. E Noemi achava que Deus tinha perdido o controle. Mas não, Deus trabalhou de uma forma que jamais Noemi ia imaginar. É coincidência? Não, não é coincidência. É Jesus que direciona para onde Ele quer. Mas tem uma coisa, Ele só direciona aquele que quer ser direcionado por Ele. Como Ruth, o que foi que Ruth fez? Pode acontecer o que acontecer, Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Orfa, o que foi que Orfa fez? Virou as costas e disse: tchau, eu vou para os meus deuses, que é muito mais fácil do que para sofrer com esse Deus que vocês dizem que é grande, que é poderoso, que faz milagre. E Ele faz. Só que Ele não é empregado de ninguém. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, no dia em que Ele quer. E Ruth entendeu isso. E ela apenas ia seguindo o caminho que Deus ia traçando. Podemos aprender sobre lealdade com Ruth. Ruth surpreende-nos pela sua escolha deliberada e desinteressada de acompanhar Noemi em seu regresso a Israel. Isso é o que o Senhor espera da sua igreja. Deus espera que eu e você busquemos Ele, sigamos Ele, não porque você está forçado. Ele não quer que você venha para a igreja, que você dobre o seu joelho, que você ore, ou que você finja que está orando só para dizer que é crente. Não, Ele quer que você faça igual Ruth fez. Ela foi desinteressada. Eu vou, Noemi, tu não tem nada para me dar. É só tu e eu. Mas eu vou até o fim com você. Até o fim. E é isso que Deus, que Jesus espera que a sua igreja faça. Seja leal. É em tudo, irmãos. Não é só vir na igreja, não. É você ser leal no momento em que, quando você sofre uma afronta, você virar a outra face. É fácil? Não é. Mas quando você sofre uma afronta, que você dá a resposta, silêncio, você está dizendo o quê? Eu sou leal ao meu Deus, eu não vou responder à afronta do inimigo. Isso é dar a outra face. Então nós temos que ser leal a Jesus. Não é só vindo para os cultos, não. É no nosso dia a dia. É no nosso coração. Que o nosso coração seja totalmente entregue ao Senhor. Ruth estava inteiramente ali, com Noemi. Ela não tinha nenhum interesse, porque Noemi não tinha nada. Como a gente diz, né? Aqui no Nordeste, não tinha um pau para dar no cachorro. Então, essa é uma das lições que nós aprendemos com Ruth. Ela não ganharia nada com isso. Pelo contrário, iria ser estrangeira numa terra desconhecida e ter no seu encargo a responsabilidade de uma mulher idosa. Mas mesmo assim, ela foi de livre e espontânea vontade. Ela amava. Ela se entregou completamente. E é isso que nós temos que aprender com Ruth. A lealdade. Ruth nunca tinha saído de Moabe, até onde a Bíblia nos mostra. Ela nasceu e criou-se naquela terra. Mas por amor, ela deixou família, deixou tudo para trás. E seguiu aquela que seguia a Deus. Aquela que seguia o único Deus verdadeiro. E ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Aleluia.
Ruth nunca havia saído de Moabe antes de decidir seguir sua sogra, Noemi, de volta a Judá. Mas por amor à sogra, ela deixou tudo e foi leal. Olha só o que Deus faz na vida daquele que é leal. Em Ruth 2:11, Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois de que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo desconhecido. Foi isso que Ruth fez. E por causa disso, porque ela escolheu seguir a Deus, ser leal a Deus, ela entrou. Ela foi a terceira, são três, né pastor? Terceira mulher que entrou na genealogia de Jesus. Ruth, Raabe e Betseba. Três improváveis. Ruth, Raabe e Betseba. Ruth, uma mulher pagã, que morava numa terra onde reinava a idolatria. Raabe, uma prostituta. E Betseba, uma adúltera. Deus escolheu o improvável. Você acha que Deus não está olhando para você? Ele está te vendo. E Ele sabe exatamente o que você está precisando, o que você está pensando, como você está. Então, no momento em que você estiver amargurada como Noemi, dobra teu joelho e coloca nas mãos daquele que pode tirar essa amargura, daquele que é o remidor das nossas almas, das nossas vidas, Jesus Cristo. Deus transformou uma prostituta em uma serva de Deus, em uma mulher honrada, a ponto de sair dela, a descendência do seu filho. O que é difícil para Deus fazer? Não existe nada impossível para Deus. Ele pega a vida daquele que quer, mas eu tenho que querer, e transforma. Mesmo assim, glória a Deus, glória a Jesus. A segunda lição que nós podemos aprender com Ruth é sobre o amor leal e a provisão de Deus. A lealdade que Deus tem com aquele que se compromete com Ele. Ruth se comprometeu. Deus também é visto como uma fonte de lealdade. Em todo o livro de Ruth você vê Deus sendo leal a Ruth e Noemi. Como Deus abençoa aquele que o obedece e o direciona de maneira extraordinária para o seu propósito. Em Ruth 2, de 8 a 10 diz assim: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrado o rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Irmãos, nós achamos favor na presença do nosso Deus. Quem é que nós somos? O que é que eu sou? Eu não sou nada. Apenas um pedaço de barro. Essa carne aqui, com 3 dias, não resta mais nada. Os vermes têm comido. Mas o Senhor quis. Ele quis nos escolher para sermos seus filhos. E quando eu olho para
Ruth, agradecida ali, prostrada ali, agradecida àquele homem. Porque ele disse, olha, ninguém vai tocar em tu, eu vou cuidar de tu. Da mesma forma que Jesus cuida comigo, com riquezas de detalhe de cada um de nós. Se formos fiéis a Ele, se formos leais a Ele. Da mesma forma que Boaz cuidou de Ruth, Deus cuida daquele que é fiel a Ele. Você pode passar necessidade, você pode passar enfermidade, mas o Senhor está ali com você. Você pode entrar na fornalha, você pode entrar na cova dos leões, mas Ele entra com você. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Eu vejo Ruth aqui. Eu estava lendo essa passagem e o Senhor disse: é desse jeito que eu cuido de você. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu não deixo ninguém tocar em você. Eu supro as suas necessidades. Eu te dou água, água viva, descida do trono de Deus todos os dias. E Orfa virou as costas para esse Deus. E eu vejo tantas órfãs virando as costas para o nosso Deus. Essa é mais uma lição que nós aprendemos. Que Deus é leal. Que Deus provê para aqueles que o amam, que o temem, que o têm como seu único e verdadeiro Deus. A terceira lição, podemos aprender sobre a ousadia. Confiar na provisão de Deus não impediu Ruth e Noemi de agir com ousadia. Muitas vezes você ora: eu quero um emprego, Senhor. Eu estou orando por um emprego. Mas você quer que você cruze os braços e fique esperando que Deus mande um emprego. Oração. Você ora e age. Foi o que Noemi e Ruth fizeram. Você ora para que Deus abra uma porta de emprego, mas você tem que sair em busca dessa porta. Se você ficar em casa, Deus pode fazer, pode. Mas você tem que agir. Eu quero ser liberta de alguma coisa que está me prendendo, que está desagradando a Deus. Eu tenho que tomar uma posição, uma decisão. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer a minha parte. Foi o que Ruth e Noemi fizeram. Quando Noemi propôs para que Boaz fosse o remidor de Ruth, Ruth aceitou na hora. A quarta lição que nós podemos aprender sobre redenção. Aprendemos no livro de Ruth que não há situação que não possa ser redimida para a glória de Deus e nosso bem. Embora Ruth e Noemi tenham vivido circunstâncias trágicas, sua história também é cheia de redenção. Deus dá um jeito para que nos encontremos com nosso Redentor, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele dá, Ele mostra, Ele insiste. Ele está ali, ó, na porta batendo. Só que Ele não vai invadir. Ele não vai forçar. Ele não é o invasor. Ele é o remidor, o redentor. Glória a Jesus, glória a Deus. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Há 2 anos atrás, nós chegamos aqui. Foi Deus quem nos mandou para aqui, para dar uma oportunidade a quem mora aqui
de conhecer o remidor. E todos os sábados, todos os domingos, nós estamos aqui anunciando que Jesus Cristo é o nosso remidor, é o nosso redentor. Então você não vai aos pés do remidor se você não quiser. Aleluia. Aflição nenhuma impediu Ruth. Ruth não pensou: eu sou jovem, eu vou ficar na minha terra, que eu tenho possibilidade de casar com alguém, ter outra família, eu sou viúva. Ela não pensou. Ela se entregou completamente. Ela se doou completamente. E nós temos esse remidor, que é Jesus Cristo. Ruth representa a igreja que deixa o mundo e abraça a fé em Deus, que proveu um remidor chamado Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, quantos têm abandonado, virado as costas como um órfão fez para esse remidor? Boaz simboliza Jesus, aquele que resgatou, redimiu, libertou, salvou o mundo do pecado. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunha de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, que eram os filhos dele. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estávamos mortos. Nós não tínhamos valor nenhum como Ruth. Mas Jesus Cristo achou graça. E Ele nos redimiu. Ele nos comprou. E hoje nós somos filhos por adoção de Deus através de Jesus Cristo. Ruth se transformou numa mulher rica financeiramente, mas ela não estava interessada nem um pouquinho nisso. O maior bem que Deus deu para Ruth foi a salvação. Glória a Jesus. O maior bem que nós temos é a salvação. É o nosso remidor Jesus Cristo. Como Ruth, nós éramos estrangeiros, estávamos perdidos, sem esperança, em um mundo cheio de pecados, condenados à morte. Mas como ela encontrou o seu remidor, da mesma forma Deus providenciou o nosso remidor, libertador, salvador. João 1:29, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso remidor. Boaz cumpre com alegria sua responsabilidade de redimir Ruth e Noemi como um parente redentor. Com isso levou pessoas ao seu redor a dizer: bendito é o Senhor que hoje não te deixou sem um remidor. E a redenção de Ruth e Noemi por Boaz prenuncia a redenção que Jesus realiza em favor de seu povo. O livro de Ruth não é simplesmente uma história de duas mulheres viúvas. Você pega de Gênesis a Malaquias, tudo que tem escrito ali é simbolizando o nosso Redentor Jesus Cristo. Ruth simboliza a igreja que saiu do mundo, abandonou seus deuses, abandonou tudo e seguiu a Cristo. Boaz simboliza Jesus, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. A grande lição que podemos aprender destes papéis
e costumes tão distantes da nossa realidade é que os valores do reino de Deus descritos nas escrituras bíblicas nos ajuda a definir papéis e assumir compromissos que abençoam a nós mesmos e a nossa família e a nossa sociedade. Mas à medida em que perdemos os valores de Deus em nosso dia a dia, construímos uma sociedade confusa e perdida. Quando nós assumimos um compromisso com o nosso Deus, como Ruth assumiu, isso traz benefício para nós mesmos, para a nossa família e para a sociedade. Não há bênção para aqueles que não vivem de acordo com os princípios de Deus. Todo mundo quer ser abençoado, mas poucos querem verdadeiramente seguir os princípios bíblicos. Mas quando colocamos em prática pela fé, com certeza de que Deus tem o melhor para as nossas vidas, os valores de Deus, e assumimos os papéis que Ele orientam, colhemos as bênçãos que Deus deixou, semeadas pelos caminhos da nossa existência. Quando nós verdadeiramente escolhemos, apesar das aflições, das provações, seguir ao Senhor, cumprir a sua palavra, aí sim, Ele nos abençoa. E não é porque nós merecemos, mas pelo grande amor que Ele tem, porque Ele é leal à sua palavra. Ele disse que se eu seguisse e fosse fiel, Ele me abençoaria, e Ele jamais vai deixar de abençoar alguém que é fiel à palavra dEle, porque Ele seria infiel para com a sua palavra, e Deus jamais vai ser infiel. Há compromisso que não podemos adiar, pois à medida em que o fazemos, nos tornamos repreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Você sabe o que significa essa palavra, repreensíveis? Quem aqui sabe? É aquele que é repreendido. Irrepreensível é aquele que não tem nenhuma culpa, nenhuma mancha, ele é correto. Aquele que é repreensível, ele está todo troncho, todo errado, no popular. Então, existe compromisso que não podemos adiar, pois à medida em que o fazemos, nos tornamos repreensíveis de Deus e diante dos homens. Você não pode adiar as decisões de fé. Você não pode adiar. Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador, e o Salvador de sua vida. Você não pode adiar as entregas que Ele tem pedido a você para hoje. Você não pode adiar os vínculos que precisam ser quebrados para hoje. São para hoje. Deus quer que você faça alguma coisa, pede alguma coisa de você, e você diz: "Ô Senhor, deixa para mais tarde, deixa para depois. Eu vou cuidar primeiro da minha vida, depois." Então tem decisão que você não pode adiar. Porque se você adiar, você vai ser repreendido naquele dia. E você não vai ter desculpas diante de Deus. A humanidade tem necessidade de um resgatador. Todos precisamos de um Salvador. Há decisões que mudam toda uma vida. Muitas dessas decisões são inadiáveis. Deus abre portas e oportunidades em situações que parecem casuais. Constante a mão de Deus. Importante dar prioridade a Deus e fidelidade. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, que você tem que fazer, é priorizar Deus. É fácil? Não. Não mesmo. Muitas vezes nós temos que comprar briga com quem nós não queremos. Comprar briga, eu digo o seguinte:
Jesus disse: pai contra filho, irmão contra irmão, marido contra mulher, mulher contra marido. Por quê? Porque quando eu quero Deus, que a minha família não quer, eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que tomar uma decisão. Você nunca vai agradar a Deus e ao mundo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou 100% dele, ou nada. Ele não divide. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o Espírito de Deus tem ciúme da gente. O mais importante da minha vida e da sua é darmos prioridade a Deus. Hoje eu gostaria de desafiá-lo a assumir valores e abandonar atitudes que Deus considera pecado e colocar em prática os nossos papéis que o Senhor tem para a sua vida. Há uma bênção que Ele quer derramar sobre você à medida em que o obedecemos. Irmão Adão, tem decisões que não é fácil da gente tomar, mas tem que ser tomada. Porque se a gente não fizer, nós estamos desagradando a Deus. Eu prefiro desagradar o homem, a Deus não. Eu prefiro perder a amizade, a Deus não. Eu prefiro qualquer outra coisa do que ficar sem a presença do meu Senhor. Como Davi disse lá em Salmo 51. Senhor, tira-me tudo. Tudo. Tira-me um reino. Ele não disse com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Tira-me tudo, Senhor. Só não tira a tua presença, o teu Espírito da minha vida. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu sou apenas um Espírito revestido por carne que vai viver uma eternidade longe do Senhor. Então que a gente venha pensar, que você venha pensar, o que é mais importante para a minha vida? É o Deus que eu sirvo? Ou é o meu vizinho? É o Deus que eu sirvo ou é o meu pai? É o Deus que eu sirvo ou é a minha mãe? É o Deus que eu sirvo ou é o meu filho? É o Deus que eu sirvo ou é o meu irmão? É o Deus que eu sirvo ou é o meu marido? É o Deus que eu sirvo ou é a minha mulher? É o Deus que eu sirvo ou é esse vício desgraçado que me consome? Faça a sua escolha, tome a sua decisão e tenha certeza que Deus vai abençoar. Em Hebreus, Paulo disse que a guarda que ele estava tinha uma coroa esperando por ele. Em Hebreus diz: olha, o que tem escondido em Cristo lá para nós é tão glorioso que não existe como eu explicar. Então que nós não venhamos pensar nas coisas aqui, terrenas. Tudo isso passa. Se você morrer de fome, mas morrer com Jesus, você vai estar lá no céu e nunca mais você vai sentir fome. Se você morrer doendo com enfermidade, sofrendo em cima de uma cama, está gemendo em cima de uma cama, vai acabar o seu sofrimento e nunca mais você vai derramar uma lágrima. Agora, se você, além de sofrer aqui nessa terra, vocês acham que isso aqui é o inferno? Isso aqui é o paraíso comparando o inferno. Aí você pode dizer: como é que você sabe? Você já foi lá? Não, eu já li. E eu acredito. Se eu acredito na Bíblia, eu sei que é verdade o que se diz aqui, como o inferno é. Você sente uma queimadurazinha, é uma dor terrível. Agora imagine aquele fogo queimando dia após dia por toda a eternidade. Então que nós venhamos pensar
no nosso Deus não como um abençoador, que Ele é, mas vamos pensar nele como nosso remidor, aquele que nos redime do pecado, aquele que nos redime da morte eterna, aquele que nos dá vida e vida eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a cada um. E, como eu sempre digo, leia. Se você não sabe ler, escute, ore. Porque se você não ler, se você não orar, você nunca vai conhecer o Deus verdadeiro. Você nunca vai ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Você só conhece Deus se você ler isso aqui, ó. Se você não sabe ler, hoje não é mais desculpa. Você pode baixar a Bíblia em áudio e ouvir. Mas escute mesmo, prestando atenção. Como eu sempre digo, se você não entendeu, nos pergunta. Nós não sabemos tudo, mas se a gente não souber, a gente vai dobrar o joelho e pedir para que Deus nos mostre aquilo que nós não sabemos. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas não se conforme, meus irmãos, de ter uma vidinha rasa. Mergulhe fundo, porque Deus quer tomar todos os espaços. O Espírito Santo quer tomar todos os espaços na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deixa que Deus controle totalmente. Amém? Pastor, pode encerrar. Se quiser falar mais alguma coisa. Não. A palavra foi pregada. E graças a Deus que aprendemos sobre Ruth, Noemi e Orfa. Tem algum crente órfão aqui? Diz amém? Tem eu não tenho mãe. Agora marido não. Tem algum crente? Tem algum crente Ruth aqui? Diz amém? Amém. Maravilha. Mas eu preciso ser mais. Jesus é bom. Mas vamos só cantar um louvor para encerrar. Quem? Vem do fundo do bravo. Então, você já pode nesse negócio de inativo, né? Não, o senhor Eu não sou tão velho, não. Olha isso na cadeira. Já que vocês querem um antigo, vamos um antigo. Vocês nunca ouviram esse ainda. Ele tem só, ele foi gravado em 93. Foi. Vamos lá. Esse teclado dá uma vez, vamos. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo foi o fiador da minha vida, enxugou meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz. E a coroa de espinho que pusera Jesus. Não chores mais, não chores mais. Disse Jesus, quando a tua alma
resgatou. Chores mais, não chores mais. Sou teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. Esta alegria que foi invadida no meu contentamento, Cristo livrou a minha vida do inferno e do tormento. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz e a coroa de espinho e o preço que foi pago por Jesus. Não chores mais, não chores mais. Ei, sabe por quê? Disse Jesus, pode chorar, pois a tua minha alma eu já resgatei. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. Eu sou o teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. Não chores mais. Glória a Deus. Vamos orar? Vocês estão muito a fim de ir embora com você? É? Louvado seja quem vai orar pela a minha esposa, para que ela continue com esse ímpeto de pregação desse amém. Olhe pela coluna dela. Ela tem sido muito importante no caminhar desta obra. Pai, te louvamos pelo que aprendemos da tua palavra. É saboroso aprender e meditar. Pai, eu te louvo porque essas pessoas que estão aqui tiraram o seu tempo, saíram de suas casas e vieram aqui aprender da tua palavra, louvar o teu nome, dizer que só o Senhor é Deus. Senhor, eu profetizo que este assentamento vai se acabar todos os órfãos e o Senhor vai transformá-los em Ruth. Vai acabar todos os órfãos e o Senhor vai transformá-los em Ruth. Pai, em nome de Jesus, aqui nós já temos Boaz, aqui nós já temos Boaz, mas aqui nós teremos só Ruth para engrandecer, exaltar o teu nome neste lugar chamado Sete Cantos. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço, porque o Senhor está fazendo, Senhor, libertação nesse lugar, tem libertado pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo libertação para esse lugar, cura para esse lugar, restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração, Senhor, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que ela quer que eu leve ela para casa. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família. E amanhã você vai estar aqui adorando a Jesus. E vem agora comigo. Diz! Mais uma vez, diz!